Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que ilumine os nossos lares, que possa, abrandar as dificuldades e as dores, que as nossas vibrações alcancem a todos os corações que necessitam, de um conforto, de um carinho, de uma atenção. Nós estamos aqui, em setembro de 2024, um mês de setembro que aqui no Brasil, se estabelece o Setembro Amarelo, para que a gente tenha atenção, aos corações que precisam da gente, que estão aí com um mês de proteção às intenções de suicídio, então que a gente possa ter um pouco de compaixão e de percepção aos irmãos que estão ao nosso redor, E se nós estamos num momento difícil, estamos com pensamentos a nos perturbar, que a gente busque ajuda, Que a gente busque auxílio profissional, auxílio espiritual, para que a gente possa voltar, para o eixo de nossas vidas e seguir o caminho com Deus, com Jesus e com o amor da espiritualidade. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nós estamos na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. Você pode encontrar também o Caminheiros e as suas programações, as suas atividades no site, www.caminheirosdoamor.org.br e nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no canal do YouTube, onde esses vídeos ficam lá à disposição, para que possam aí, ser compartilhados, que possam ser vistos aí na melhor hora possível do dia, que você possa ali ter um tempinho, para poder refletir sobre esses ensinamentos. Bom, então hoje nós vamos estar conversando um pouquinho aqui, trazendo um pouquinho do entendimento que a gente adquiriu, Estamos aí no livro terceiro do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, E no capítulo 2, Lei de Adoração. Então, nós viemos já trazendo um pouquinho sobre esta condição da, forma de adorar a Deus, tirando algumas dúvidas, se Deus tem preferência por alguma forma de adoração, a melhor forma de adorar a Deus, E agora nós estamos no item 4, falando sobre a prece, Esse momento em que a gente reserva, para ter esse diálogo com Deus, Abrir os nossos corações, como já foi trazido na condição da prece, a elevação do pensamento, esse momento em que a gente procura, esse amparo com o nosso Criador, com o Pai maior, para aqueles momentos em que, como foi trazido, na semana anterior, para louvar, para agradecer ou para pedir, Então a gente vive esse momento em que a gente reconhece a grandeza de Deus, a gente agradece a Ele por tudo que nos permite, já pela condição de existir, Porque pela vontade dele que nós estamos aqui, por mais que esteja desafiador o processo de crescimento espiritual, Mas a gente não pode esquecer da bênção de Deus por ter nos deixado existir, Então, aí nós temos que já ter um motivo, para nos entregarmos a uma prece de coração, E agradecer, e também nos momentos em que a gente não consegue sozinho, pedir o amparo de Deus, Às vezes as pessoas confundem um pouco, quando se fala de pedir, às vezes a gente quer diminuir a condição do amor de Deus e começamos a pedir benefícios materiais,
né, começamos a pedir coisas, né, daqui da parte terrena, né, dessa parte material, grosseira, que é, né, temporal, né, que logo cada um segue aí o seu caminho de retorno à espiritualidade, e tudo que for reservado para este mundo aqui vai ficar, né? Então a gente precisa pedir o amparo do Pai, né, para que a gente consiga aí vencer as nossas dificuldades, né? Não é, a gente muitas vezes confunde que no nosso processo de evolução é provar alguma coisa para Deus, o nosso valor para Deus, né? Na verdade é olhar para dentro de si, né, e ver o que está ainda em dificuldade, que nos perturba, impedindo a gente de ser feliz, né? E nós nos provarmos capazes de superar tudo isso, né? Mas para nós mesmos. Então, a gente vai aí, pouco a pouco, né? É, tentando superar todas essas dificuldades, né, em esses momentos. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho da questão da 661 até a 663. Então, Kardec começa perguntando à espiritualidade, né? Pode-se pedir eficazmente, né, a Deus o perdão das faltas, né? Então, ou seja, de uma maneira correta, né? Existe uma forma de, pela prece, a gente pedir isso para Deus, né? E eles respondem a Kardec: Deus sabe discernir o bem e o mal, né? A prece não oculta as faltas. Então, para nós lembrarmos, né, algumas questões anteriores, a gente teve esse esclarecimento, né, sobre o bem e o mal. Então, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, né? E o mal, tudo aquilo que contraria a lei de Deus. Então, se Deus é quem estabeleceu essa lei, criou, né, de uma forma para deixar claro para os espíritos o que nós deveríamos e não poderíamos fazer, né? Então, a prece, né, quando nós buscamos essa conexão com Deus e abrimos o nosso coração, então a prece ela não vai simplesmente apagar, né, o fato de nós buscarmos por meio da prece, né, como foi trazido, louvar, agradecer ou pedir, e nessa condição de pedir, pedir ao Pai perdão, né, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, não quer dizer que isso vai simplesmente apagar, dizer, não, tudo bem, né? Ah, foi um deslize, né? Uma escorregada, tá tudo certo, né? Então eles respondem que só a prece, né, não vai simplesmente cobrir isso. E aí eles continuam, né? Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então é importante nós atentarmos, né, a este conselho, né, junto com esta resposta à pergunta de Kardec. Por quê? Porque quando nós chegamos a abrir o nosso coração para Deus e dizer, olha, Pai, eu errei, né, reconheço o meu erro, então, o que eu vou direcionar a ele como pedido é para me ajudar a estar mais atento da próxima vez para que eu não erre novamente. Então, eu vou ficar sempre prestando atenção no meu comportamento, no meu pensamento, e aí eu vou evitando cometer o mesmo erro e também me atentando para fugir de outros erros que me perturbam ainda, né? Coisas que eu ainda não consigo dominar e vou me esforçando cada vez mais. Então pode ser que uma vez ou outra eu vá escorregar, né? Eu não consiga cumprir aquilo que prometi a Deus, nem resistir àquilo, mas reconhecer-me no erro e começar a prestar atenção e buscar não cometê-lo novamente,
já demonstra o meu interesse de mudança, né? Então não fica só na promessa, não fica só nos lábios, né? A vontade de se melhorar como espírito, ela sai, né, da minha vontade, ou seja, algo que eu tenho dentro de mim, e vai para o meu exterior, onde por meio das minhas ações eu vou demonstrando que eu não quero mais, né? Eu não quero mais fazer aquilo. Então, se eu tenho o hábito muitas vezes de ficar cuidando mais, né, da vida do próximo do que da minha, então quando alguém chegar para falar, né, do que alguém fez, eu já vou me policiar, né, já vou chegar e dizer, olha, não, desculpa, mas se há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar a pessoa, né, então me diga, mas se é só para falar sobre a vida dela, é melhor que a gente não tenha essa conversa, né? Ou se naquele momento em que eu costumo ser tomado pela raiva, com um desejo de revidar no outro o mal que ele me fez, eu, né, volte para dentro de mim e digo, não, eu preciso ter compreensão com a dificuldade do meu irmão e preciso orar por mim e por ele para que eu consiga, né, ter paz neste momento. E aí então refletir com calma, com segurança, para saber qual caminho é certo para ser seguido. Então, é assim que a espiritualidade nos esclarece para que nós possamos conduzir, né, a nossa caminhada. E aí na questão então 662, né, Kardec pergunta: pode-se orar utilmente pelos outros? Né? E aí eles respondem para Kardec, né? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer, né? E aí Kardec então faz um comentário em cima desta resposta dada pela espiritualidade. Ele diz aqui: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece, por outros, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios é nada, né? Então, nós precisamos entender o poderio que nós carregamos como filhos de Deus, né? Jesus mesmo dizia para nós, né, que nós podíamos fazer tudo aquilo que ele, né, estava fazendo. Então, quando ele ia em direção aos necessitados, às pessoas que precisavam do seu auxílio, ele se colocava em prece, né, ao Pai, né, pedindo a sua permissão para poder trabalhar e o seu auxílio para que ele pudesse então cumprir tudo aquilo que estava prometido. E nós, né, que estamos ainda num processo de evolução, precisamos entender a nossa capacidade de produzir também esse bem. Mas para isso, como Kardec coloca, né, é necessário ter o desejo, a vontade e o nosso pensamento estar direcionado para o bem, né? Quando nós colocamos todas as nossas energias, né, todas as nossas forças para o trabalho do bem, nós temos no mundo espiritual vários irmãos que fazem parte, né, dessas correntes do bem, né, que trabalham com a área da saúde, né, que trabalham com as orientações. E então, quando nós buscamos por alguém, né, fazer uma prece sincera e rogamos a Deus para que chegue a ele o auxílio que ele precisa, né, e que ele possa receber aquilo que tem mérito,
Então nós estamos mexendo com todas as energias, né, que está disponível no universo e também com a boa vontade daqueles que trabalham na caridade. E aí as nossas preces se transformam pelo nosso pensamento, né, em energia em direção àquele que precisa. Então, se for a ele necessário chegar um auxílio para reparar alguma dificuldade no corpo físico, né, o que nós encaminhamos até ele são energias de fluidos vitais, né, que nós emanamos, a espiritualidade que também auxilia, potencializa e aí chega até a pessoa que nós estamos, né, direcionando. E aí lá ela recebe essas energias, né, e os irmãos que estão em auxílio dela lá, eles pegam estas energias que nós emanamos, que nós mandamos, e utilizam para revitalizar aquele corpo físico, né? Reenergizar as células doentes e fazer com que aquele corpo físico possa então se restabelecer ou apresentar uma melhora, né? Se for a condição de uma necessidade, como diz aqui Kardec no seu comentário, né, para que espíritos possam sugerir, né, um bom pensamento, sugerir uma mudança de rumo, uma transformação, né, essa energia que a gente encaminha, ela vai direto ao sentimento da pessoa, né, fazendo com que ela muitas vezes se desarme de um ódio, né, de uma dificuldade. Então isso, né, para nós falamos da pessoa, mas isso se encaminha a encarnados e desencarnados, né? Então para não ficar aí essa condição de que quando eu digo pessoa, estou falando de alguém encarnado, né? É de um ser pensante, né? Um espírito, uma alma que nós mandamos, nós encaminhamos para esse espírito toda essa nossa condição de auxílio, né? De podermos estar levando a ele o conforto necessário ou a energia necessária para que ele possa cada vez mais se harmonizar, tranquilizar o seu coração, né? Então, é isso que a gente precisa poder entender sobre a nossa capacidade de atuar junto com Deus, junto com a espiritualidade amiga. Porque às vezes a pessoa se acomoda, né? Diz, eu não posso fazer nada, né? Eu não tenho como ir até lá para ajudar. Às vezes, né, se coloca em limitações porque não tem recursos materiais, não tem tempo, né, não tem condições de deslocamento, mas esquece do poder da prece, né? Esquece desse poder que Deus nos concedeu de fazermos ao outro, mesmo que à distância ou sem recursos materiais, um bem, né? Então é necessário que nós, como espíritos, saibamos lidar com esta nossa capacidade de ajudarmos, né? É importante nós sabermos disso. E na questão 663, né, Kardec então pergunta à espiritualidade: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso, né? Então vamos ver aqui a resposta, é uma resposta até um pouco longa, né? Mas vamos lá para nós podermos entender o que a espiritualidade traz de auxílio, né, para nós. Então diz aqui em resposta a Kardec: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de as suportar com coragem.
então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, o homem no sentido humanidade, né, é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas, ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos dos embaraços. Né? Então veja bem como que é essa mecânica divina, né? Então a gente tem que entender que quando nós saímos, né, do mundo espiritual para o retorno ao mundo corpóreo, nós fazemos lá todas as nossas programações daquilo que temos que vivenciar, né, durante essa encarnação programada, sejam provas, sejam expiações. E há provações em que o espírito, né, ele não poderá se desviar, né, porque ela precisa ser efetivamente vivida para que esteja muito fixado o aprendizado que ela proporciona, né? Mas nós temos que prestar atenção na bondade de Deus, né? Que aí, né, como eles colocam para Kardec na resposta, Deus leva sempre em conta a resignação. Então, resignar-se, né, é você compreender que você não pode, né, transformar ou mudar determinada coisa porque ela está a cargo de Deus, né? Então, seja conduzi-la, né, fazê-la acontecer, está na condição da divindade. E cabe a mim, então, compreender o meu papel de vivê-lo, né? Como eu não vou conseguir transformá-la, então eu vou precisar viver com resignação. Então, como nós, algumas semanas atrás, os dois irmãos que trouxeram o Evangelho falavam um pouquinho sobre a condição dos recursos, do uso dos recursos materiais, né? Quando no tema do Evangelho estava ali que não seria possível, né, servir a dois senhores como Jesus trouxe. Então, se nesta encarnação eu estou vivendo, né, uma provação com relação à limitação dos recursos ou à falta deles, e por mais que eu tente mudar essa situação, eu consigo sempre alcançar o necessário, mas nunca, né, o supérfluo, muitas vezes desejado. Então eu só consigo, por mais que eu trabalhe, por mais que eu tente me expandir profissionalmente ou em termos de negócios, mas todos os passos que eu dou no retorno de recursos monetários financeiros, eu só consigo adquirir sempre o necessário, nunca em abundância. Por quê? Porque nesta encarnação, provavelmente, uma das provas que eu tenha pedido para vivenciar seria a limitação desses recursos. Então, não vai me faltar. Eu sempre terei o necessário, né? E até muitas vezes um necessário que me dá um certo conforto, uma certa tranquilidade, mas nunca vou conseguir avançar muito para o supérfluo, ou seja, para mais do que o que eu preciso. Por quê? Porque talvez em alguma outra oportunidade que eu tenha tido, né, esse excesso me fez mal.
Então, por mais que eu possa rogar a Deus a condição de ter mais do que o necessário, né, a minha aprovação com relação a essa limitação, ela é necessária para esta encarnação. Então, por mais que eu me mexa, por mais que eu faça, eu só vou conseguir o necessário para viver tranquilo e sereno. Então, aí vem a resignação, ou seja, a compreensão de que eu, né, tendo feito tudo o que era possível e não conseguindo aquilo que eu achava que seria, né, o merecido para mim, mas sempre conseguindo o necessário, então eu continuo fazendo o meu processo de evolução, continuo estudando, continuo trabalhando, continuo fazendo as coisas, né, para ter os meus recursos, trato deles com previdência e com cuidado, mas sem ficar almejando, né, mais do que o necessário para que eu e minha família ou as pessoas que estão ao meu redor, que dependem do meu sustento, possam ter, né? Então aí a gente vai aprendendo nesta condição, né? E tem situações que nós vamos ver também que às vezes nós achamos que é um mal, né? Que as consequências daquilo acabam no final se tornando um bem, né? Então, às vezes, não adquirir determinada coisa, ou às vezes não ter dado certo um empreendimento, uma empreitada, né? Alguma coisa que eu achava que ia poder me dar ali muito destaque ou muito recurso ou alguma coisa, mas não foi adiante. E aí mais à frente, né? O resultado daquilo foi uma condição melhor até do que o que eu imaginava. Apareceu uma outra oportunidade, né? Foi feita uma outra coisa de uma outra forma, e aí então os recursos apareceram, né? De uma maneira que até muitas vezes a gente julga inesperada, né? E outra condição que eles colocam no final da resposta é que Jesus está, que Deus está sempre nos ajudando, né? Só que muitas vezes a gente acha que vai ser uma interferência direta de Deus na nossa vida, né? Só que Ele está colocando no nosso caminho, né, espíritos encarnados e desencarnados para nos ajudarem, né? Então, muitas vezes, por meio de uma inspiração, então, às vezes eu estava querendo ir por um determinado caminho e vem um pensamento, não, olha, muda, vai pela outra estrada, né? Vai por aquilo. Aí, de repente, você fala, ah, tá bom, vai, eu vou pensando bem, esse caminho é melhor, pode ser mais rápido. Aí a gente muda, faz outro trajeto, depois fica sabendo que naquele trajeto que nós pretendíamos fazer, acabou tendo um acidente ou acabou tendo alguma coisa, né, que ou impediu de passar ou acabou prejudicando algumas pessoas lá de alguma forma. E a gente acabou sendo livrado porque não era o nosso momento de passar por aquela situação, né? Então, várias condições do nosso dia a dia, a espiritualidade vai nos inspirando, vai nos trazendo a condição certa, o caminho certo a ser seguido, desde que nós estejamos abertos, né, para receber esse amparo, né, da espiritualidade. Então é sempre bom a gente estar pensando nisso, né? Quando nós fazemos uma prece para Deus, pedindo para nos auxiliar a seguirmos firmes, né? A termos ali persistência, como falou, resignação, termos humildade, né? Que nós possamos ter paciência, ter tranquilidade. Então Deus vai nos auxiliar, desde que nós estejamos verdadeiramente nesse caminho da transformação, né? Nos ajudar por diversas maneiras, né? Por corações amigos que chegam até nós com orientações, com auxílio, né? Como a espiritualidade, né? Que nos inspira uma transformação, uma mudança de conduta ou um caminho certo a ser seguido, né? Então é importante a gente entender a forma
né, com que Deus opera nos nossos caminhos, porque às vezes a gente fica como esperando um milagre, né, uma forma miraculosa de Deus a atuar na nossa vida, e Ele está constantemente, né, por meio dos seus enviados, nos dando esse auxílio. Só que a gente muitas vezes é que não consegue compreender, né, a forma com que Ele opera dentro das nossas vidas. Bom, então esperamos que nós tenhamos conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendemos sobre os ensinamentos da espiritualidade, que a gente possa ter aí colaborado, né, com um pouco que compreendemos disso, para que todos nós possamos ter paz e tranquilidade em nossos corações. Mais uma vez reforçamos, né, a necessidade do Evangelho no lar, de trazermos Deus para junto de nós, Jesus e os espíritos amigos, né, por meio da prece em nossos lares, que muitas vezes nos auxilia, né, a voltar, se caso estivermos ali meio perdidos, meio sem esperança, a nos trazer de volta para o eixo das nossas vidas, né? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine os vossos corações. Um beijo grande a todos e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.